já eu quero agradecer o carinho das pessoas que me param na rua. Beth, eu tenho acompanhado o quadro Mulheres de Fé, estou gostando muito, tem me edificado. Então, a gente fica muito feliz porque esse é o propósito que o Senhor colocou no meu coração. E às vezes as pessoas perguntam, olha, como vai ser? A gente não tem ideia de como vai ser. Eu posso falar quem vai ser. Então, a gente sempre faz um banner, né, anuncia que nós vamos receber aqui, quem o Senhor coloca ao nosso coração. E hoje eu recebo com muito carinho a irmã Aminadab. E já dou boa tarde. Boa tarde. Paz do Senhor. A paz. Iva, fica à vontade que o Senhor colocar o seu coração. Amém. Uma palavra, um testemunho, tudo junto, enfim, o que tocar, porque eu sempre falo, né, que não é um programa de entrevista, não é um bate-papo sobre fé, para ajudar você que está com a fé fraquinha, a dar uma melhorada, você que não tem fé, eu não tenho fé, eu não acredito, acho que nada acontece. Então, cada semana a gente tem um testemunho aqui diferente, e hoje, com muita alegria, que eu recebo a irmã Aminadab. É um prazer, Beth, estar aqui com você. E o Senhor, né, prepara os dias certos, o tempo certo. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo, né? Amém. E há um propósito, né? Para o Senhor fazer o que Ele tem que fazer, né? Amém. Pode. E o que pode, fica à vontade, o tempo é seu, que o Senhor colocou em seu coração. Amém? Eu quero te dar uma boa tarde e a paz do Senhor para quem estiver nos assistindo. E para mim é um prazer estar aqui nessa tarde, porque, né, o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. Eu não sei como você se encontra aí dentro da sua casa. Porque talvez você está vivendo um dia, né, desesperador, né, Beth? Hoje em dia a gente está vivendo um tempo difícil. E tem muita gente nesse momento, às vezes com depressão, com uma enfermidade, não sabe como vai, a quem pedir, como vai se resolver. E nós, nesta tarde, trazemos aqui para você que Deus, Ele pode, né, trazer a solução para o teu problema, né? E eu não sei se eu já posso começar aqui. Pode, fica à vontade. Eu queria deixar aqui uma palavra para o nosso coração, que o Senhor, Ele ministrou no meu coração nessa tarde. É uma palavra que se encontra em Efésios 3, somente o verso 14. Ele nos diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos estar de joelho, precisamos buscar o Senhor. Então essa palavra nos fala que Paulo, ele dobrou os joelhos em favor àquelas pessoas que estavam ali sendo novos convertidos, né? Ali os novos convertidos, e Paulo se prostrou diante do Senhor, né? Em prol da vida daquelas pessoas, para que elas não viessem parar no meio do caminho, para que elas não viessem enfraquecer, né, diante do Senhor. E aí, irmãos, veio na minha mente, Beth, de que Paulo adotou aquelas pessoas. Então, hoje, nós temos que adotar um irmão, temos que adotar um vizinho em oração, porque tem muita gente que não se prostra de joelhos, mas em favor de alguém, né? E nós estamos vendo muita dificuldade, né, num tempo que nós estamos vivendo. E Paulo se colocou de joelho em prol aquelas vidas, né? E em oração. Será que nós estamos se prostrando diante do Senhor para orar por alguém? Se tem um vizinho aí precisando de oração, se coloca de joelho para orar por alguém, para orar para o teu vizinho. Porque eu creio que quando você se prostra para orar por alguém, o Senhor, Ele vai lá e cura. O Senhor, Ele vai lá, alimenta alguém, alimenta com carinho. O Espírito Santo, Ele vai lá, abraça essa pessoa, né? O segredo ainda é se prostrar diante do Senhor. O segredo. A gente precisa, né, Beth? A igreja tem que fazer isso. Quando a gente fala a igreja, somos todos nós. Sim. E tem um trabalho muito bonito, né? A gente está falando igreja quanto pessoa, igreja templo, porque a Assembleia de Deus de Petrópolis tem oração. Isso. Terça, de 8 a meio-dia, círculo de oração. Tem na quarta-feira o culto de libertação também com oração. Quem gosta de chegar antes tem uma hora de joelhos lá.
quem gosta de orar de 3 às 4 e abre o Sim. culto de 4 às 7. Tem na quinta-feira de manhã com a irmã Elésia também, a partir de 8 horas da manhã. Tem na sexta-feira o círculo de oração com a irmã Sim. Cátia, a irmã Zilá, a irmã Neide, à tarde. A gente precisa. E nós observamos que, infelizmente, quando é só oração, fica vazio. Isso. Porque as pessoas estão deixando de orar pelo próximo, como você trouxe essa palavra que o Senhor colocou no seu coração, dá maior importância. É verdade. Porque na correria, no dia a dia, as pessoas estão ficando egoístas, elas estão pensando nelas, estão esquecendo o próximo. E quão importante é, você vê nos grupos de oração, quando tem alguém enfermo e um irmão pede, a gente ora, como o resultado vem, né? É verdade. Muito importante. E assim, né, o povo, a gente tem que ter o amor ao próximo. O que eu vejo aqui dentro dessa palavra era o amor de Paulo que ele teve por essa causa. Ele se colocou de pé, né? Se doou, colocou né? de joelho. Por essa causa eu me ponho de joelho perante o Pai. Doação, né? O Pai é Jesus Cristo, ele se doou, né? Por essas pessoas. E numa causa que continua em pé dentro da sua casa, uma causa impossível que Deus não possa resolver, através da sua oração, né? Por essa causa, eu creio que o Senhor, ele trabalha, ele liberta, ele cura, Eu creio. né? E a oração, o Beth, vem junto com a fé, né? Anda com a ação, oração, ação e a fé. Tem que andar junto. E a Bíblia nos dá exemplos de pessoa, né, que orou no momentos difíceis. E Deus, ele ouviu. Deus respondeu. Então que nós viemos continuar nessa nossa fé, né? Não há, como eu já disse, não há causa impossível que Deus não resolva, né? Não há porta fechada que continua fechada quando a gente se dobra o joelho, clama ao Senhor, né? Momentos difíceis na sua vida, quando você ora, eu creio que Deus, ele trabalha, né? O Deus vai ouvir. Lembro de Ana, né? Uma história linda. Linda a história de Ana. Que todo mundo conhece essa história, né? Ana ali, ela poderia muito bem ficar trancada dentro do quarto, né? Falar, não, estou em depressão, vou ficar aqui, não quero mais sair, não vou lutar. Ela simplesmente saiu daquele conforto, né? Talvez tinha dentro de casa um conforto, né? Meio assim problemático, que Penina perseguia, mas ela saiu dali, da casa dela, foi até o templo buscar o Senhor. E a palavra diz que Ana não clamou em voz alta, ela simplesmente, ela sussurrava. E quem ouviu o sussurro dela? O Senhor. O Senhor. E ele sempre nos dá muito mais do que pedimos, né? Isso. Muito mais, porque ela só queria um filho. Com certeza. Depois que o Senhor abriu a madre dela, além de Samuel, a Bíblia diz que depois ela teve outros filhos. Isso. Ela só queria um. Então o Senhor abriu a madre de uma maneira que ela nem esperava. É verdade. Ela tinha pedido um filho e para ela ia parar naquele filho, né? Mas Deus, ele prouve, né? Ir além. Deus, ele vai além. O Senhor, ele é o amor dele é tão grande. Essa semana eu falava sobre o amor de Cristo por nós. É tão grande que ele não consegue ver um filho sofrer. E o amor dele é tão grande que não tem tamanho. Não tem tamanho. E às vezes a nossa limitação não quer enxergar o tamanho que o amor de Deus é, né? E Ana ali, Deus ouviu a oração dela, e ali teve mais filhos, né? Eu creio que Ana não foi, assim, pedir filho para o Senhor para esfregar, né? Na face de Penina, não. Ali ela queria realizar o sonho dela, né? A oração ainda faz efeito, né? E eu lembro que do cego de Jericó, né, que clamava ao Senhor, clamava a Jesus, e Jesus ouviu a voz dele. O que eu quero te passar hoje nessa tarde, não importa o tamanho da multidão, não importa o tamanho do problema, creia que o Senhor, ele vai ouvir o seu clamor, né? E ele não se importou
Então que hoje, né, nós não viemos se importar com o tamanho da nossa dificuldade, com o tamanho do nosso problema, que o Senhor é bem maior. O Senhor Jesus, ele é bem maior. E eu quero entrar aqui, Beth, na fé da minha mãe. Aleluia. A minha mãe, a gente foi criada no interior de São Paulo. E ali, no interior de São Paulo, uma cidade tão pequena, hoje você procura na internet e você já acha. A cidade se chama Arapeí. E essa cidade, na época, não tinha no mapa. Depois de muito tempo, 16 anos, lá para os 18 anos, que eu acho que eles já tinham colocado, né, com os meus 18 anos, que eles já tinham colocado no mapa. Então, na época, meu pai e minha mãe, muito leigo, meu pai não sabia ler. Então, meu pai, ele era muito assim, tinha fé em Deus, mas não tinha sabedoria de instruir a gente em relacionamento, de homem e mulher. Não conversava com a gente sobre coisas, né, de sexo, essas coisas, nada. Então eu fui atropelando tudo. E até que um dia, ali minha mãe chamando a atenção do modo dela, né, chamando a atenção da gente do modo deles ali. E até que um dia eu completei meus 18 anos. Essa foi a minha experiência de vida. E com 18 anos ali arrumei um rapaz ali no interior de São Paulo e fui indo, conhecendo. E eu boba, a gente não tinha nem televisão em casa. Não tinha televisão, minha mãe não passava pra gente o que tinha que ser feito, o que tinha que ser passado, na experiência de vida de mulher. Então, fui conhecendo esse rapaz. E até que um dia eu fiquei grávida, com pouca sabedoria ali, ele 10 anos mais velho que eu, foi me levando com conversa. E eu fui ali, né, me apaixonando e fiquei me envolvida nisso. E até que um dia engravidei. E nisso fiquei na casa dos meus pais um tempo e ele pegou e sumiu, esse rapaz. Foi embora, me deixou na casa da minha mãe, meu filho nasceu. E ali depois ele voltou, a gente continuou naquela, vai e volta, vai e volta. E ali, meus pais sempre me puxando a orelha, né, falando do modo deles, mas mais assim, o modo que ele falava não era um modo de eu me aproximar a eles, era para me afastar deles. E até que um dia esse rapaz voltou e me tirou do interior de São Paulo e me levou para Resende. E ali em Resende eu engravidei novamente da minha filha, que hoje ela tem 30 anos. Meu filho, o primeiro, tem 34. E ali fui indo. Muita briga, muitas discussões. E Deus sempre falando comigo. E às vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus. Eu não ouvi a voz dos meus pais, não obedeci. Imagina uma criança desobediente, era eu. Tudo que meu pai falava, eu não queria ouvir. E aí foi indo. E até que um dia eu engravidei novamente do meu outro filho mais novo. Tenho 3 filhos hoje. E hoje eu sou avó já do meu primeiro filho. E assim, foi acontecendo muita coisa. Muita coisa. E a gente ali no meu terceiro filho, meu mais novo, que tem 29 anos hoje. E aí foi assim, né? Muita coisa acontecendo. E as traições dele comigo, do pai dos meus filhos comigo. E aí foi indo. Até que um dia Deus falou comigo. Deus falou comigo, se você não sair dessa tua vida, o pai dos meus filhos saía para uma porta, eu saía para outra, aquela discordância dentro de casa, brigas e tudo, ninguém ouvia Deus falar. Deus falava com a gente, mas a gente não queria parar para ouvir. E quando Deus fala e a gente não ouve, Deus, ele deixa a gente passar
um pedaço de problema que talvez, se depender de você, se depender de mim, a gente nunca vai sair daquilo. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma palavra, faz uma promessa, Deus ele cumpre com o que ele faz, com o que ele fala, né? E ali até que um dia o Senhor, entrei numa igreja e Deus falou comigo: se você não sair dessa tua vida, desse embaraço de vida que você vive, eu, o Senhor, vou permitir que Satanás toque. Talvez a gente pense assim, Satanás só tocou na vida de Jó, não toca hoje. Eu creio que toca. Quando Deus permite que Satanás vai lá e ele toca sim. Então, há algo na nossa vida que precisa ser consertada, que nós precisamos parar para ouvir, né, Beth? A voz do Senhor, né? É verdade. E até que eu não parei para ouvir, continuei saindo. Nessa época eu já estava, igual a minha mãe que falava, né? Já estava mais sabida, já tinha saído do interior, já tinha mais amizades. E aí ele saía numa porta e eu saía pela outra porta. E às vezes a gente, em vez de chegar no momento, conversar, tentar ver o que está errado, para a gente poder se consertar, não, a gente sai atropelando, sem sabedoria. E até que um dia eu peguei e falei, não, essa palavra não vai acontecer. Entrou num ouvido, saiu no outro. E continuamos com as mesmas coisas. Mas existia uma mulher orando pela minha vida. Aleluia. Existia uma mulher chamada Maria Aparecida, que hoje o Senhor já recolheu a minha mãe. Mas era uma mulher de fé, com pouca sabedoria, mas com uma mulher de fé. E com uma sinceridade no coração. Não adianta você e eu ter muita sabedoria e não ter fé, né? A sabedoria da terra, às vezes, atrapalha a fé. Porque o homem, às vezes, pensa que ele é o tal. Mas não é. Nós somos dependentes de Deus. Existia uma senhora chamada Maria Aparecida, lá no interior de São Paulo. Que não desistiu de você. Que não desistiu de mim. Nem da promessa. Nem da promessa. E que sabia que nosso Deus é o Deus que cumpre, né? Que é o Deus do impossível. Porque às vezes a gente quer no nosso tempo, né? Não aconteceu um ano, não vai acontecer, não aconteceu. O tempo de Deus é diferente. Sua mãe continuou crendo. E essa palavra que eu trouxe aqui, né? Que Paulo se colocou de joelho. Muitas das vezes nós não queremos se humilhar, né? Perante o Senhor. E é necessário. Eu quero te dizer nessa tarde, você que está aí do outro lado, talvez com problema dentro da sua casa, como a minha mãe tinha comigo. Eu já morava com esse rapaz, mas a minha mãe continuava sendo a minha mãe, né? E ela falou, não, vou continuar, não vou desistir. Continuou orando por mim. Como tinha amigos também, amigos missionários, né? Eu louvo a Deus quando aquele grupo, né, que nós temos ali da Central, que quando chega uma oração, chega um pedido de oração, todos nós se colocamos em oração em prol da vida daquela pessoa. E isso faz efeito. Muito. A oração faz efeito, né? E que nós continuamos a estar de joelho em prol de vida de alguém. E aí aconteceu quando Deus falou, né, que iria permitir que algo acontecesse comigo. E até que um dia eu saí de casa, já cheguei em casa, saí, fui com umas amigas fazer um churrasco. E até que um dia, quando eu voltei desse churrasco, eu cheguei em casa, meus filhos já estavam com ele, né? Nessa época ele já tinha saído de casa, mas ele pegava as crianças na escola para mim. Quando eu voltei desse churrasco, ele já estava em casa. E ele chegou, aí quando eu cheguei ele estava já, a gente já brigou, foi aquele tumulto, aquela discordância.
E ali Deus cumpriu com o que ele falou. Aquele homem foi usado por força maligna, né? E me feriu com uma facada no abdômen. Meu Deus. E ali eu fui em coma para o hospital. E Deus, aí nisso, Beth, hoje eu lembro quando Deus fez uma promessa para minha mãe, no interior de São Paulo. Eu com 7 anos de idade, dentro de uma igreja roça, né? Numa igreja bem inferior do que a gente vê hoje. Mas Deus falava naquele lugar. E até que um dia Deus falou com a minha mãe que eu iria estar longe de lá, que Deus tinha plano na minha vida e que eu iria louvar a Deus em outros lugares. E quando aconteceu isso, depois que eu saí do hospital e tudo, eu comecei a lembrar disso, que a minha mãe falou comigo. E naquele hospital, o médico já dizia para minha mãe me contou depois, Sim. que olhando no olhar humano, eu não teria como voltar, né? E eu, quando eu acordei do coma, o médico veio e falou para mim assim, você estava morta. Meu Deus. Você hoje está respirando, não entendo. Aleluia. Aí eu lembrei, falei para ele, é o Deus da minha mãe. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E o Senhor, quando Ele tem uma promessa, Ele me fez uma promessa com 7 anos. Deus não esqueceu. Eu quero te dizer nessa tarde que Deus não esquece do que Ele te falou. O que Deus promete, Ele cumpre. No livro de Deus está escrito tudo o que Ele falou para você. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. E ali naquele hospital, o médico falando comigo, que não sabia como, não entendia como. Eu estava viva ali. E aí eu lembrei e falei para ele, é o Deus da minha mãe. É o Deus que a minha mãe tem fé. É o Deus que a minha mãe ora. É o Deus que a minha mãe, 5 horas da manhã, ela abria a porta e ia para a igreja orar sozinha. Esse é o Deus que nós servimos. Né? E o Senhor não foi na cruz à toa, Beth. Não. O Senhor Jesus, Ele foi na cruz para salvar aqueles que estão perdidos. E eu creio que o Senhor viu coisas boas em nós, por isso que nós estamos aqui. Quantas coisas ruins a gente já passou. E Deus, né, restaurou a nossa força. E aí, lá com 2 semanas naquele hospital, o Senhor soprou o fôlego de vida na minha vida de novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu acredito que nesta tarde, aonde estiver alguém, aleluia, morto espiritual, eu creio que o Senhor, nesta tarde, está te dando força. Se coloca de pé, porque eu creio que tem gente orando por você. Aleluia. Se a tua fé é fraca, mas a do teu vizinho, do teu irmão do lado, ou do teu irmão de uma congregação é maior do que a sua, como foi a fé da minha mãe. E hoje eu estou vivendo as promessas de Deus. Aleluia. Que Ele fez comigo. Falou comigo lá atrás. Hoje eu tenho 50 anos. Aleluia. Eu não tenho vergonha de falar. Não. Glória a Né? Deus. Tem gente que esconde a idade. Eu digo, só fica jovem para sempre quem morre jovem. É Aí verdade. no retrato você pega, ó, isso aqui era fulano, jovem, porque né, morreu jovem. Né? Glória a Deus que a gente tem Glória a Deus por cada ano de vida. isso. E se fosse, né, levar por mim e pelas forças malignas, né, querendo tirar a nossa vida, Sim. né, a gente não estaria aqui contando essa maravilha, né, essa força que o Senhor nos dá. Porque se depender de nós mesmos, a gente nem saímos do lugar. Então, ali no hospital você resgatou uma vida que você teve quando criança com Sim. Jesus. Ali você quis voltar para o Pai. Sim. Então, foi um processo, né? É. Foi um processo. Porque ali no hospital ia missionários lá orar por mim e tudo.
Foi depois que, né, que eu voltei do coma. Os missionários iam lá, oravam por mim. E foi acontecendo aos poucos, né? Nasci num lar evangélico, mas, tipo, ia na igreja por ir, entendeu? Mas ali no hospital, os missionários oraram por mim. E dali eu saí, no hospital eu aceitei a Cristo. Sim. Mas aí quando eu saí de lá, foi um processo. Sim. Né? Bem devagar, bem devagar. Até que um dia eu tive mesmo um encontro com o Senhor, que já aconteceu aqui em Petrópolis. Deus me tirou de lá. A promessa que Deus me fez, com 7 anos de idade. Depois de eu sair do hospital, fui para a casa da minha mãe. Da casa da minha irmã já morava aqui em Petrópolis. Aí eu vim para cá com ela. Aí aqui eu fui conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da minha mãe. Porque não adianta você dizer, nasci num lar evangélico, eu sou cristão, mas não vive o que está aqui dentro da palavra. Não vive o Deus, não serve Deus, né? Hoje eu sei que eu estou servindo a Cristo. Hoje eu sei que eu estou vivendo o querer de Deus. Hoje eu sei que eu estou obedecendo a Cristo, né? Porque a gente obedecer, nós temos que obedecer a palavra. Sim. Tem que ouvir o que Deus fala. Não adianta escutar e não ouvir, não guardar, né? Hoje eu procuro a fazer o que Deus me permite que eu faça. Aonde Deus quiser que eu vou pregar a palavra. E aí foi acontecendo muitas coisas na minha vida. E eu tenho uma cicatriz na minha barriga. Eu costumo dizer que essa cicatriz, desculpa, tá, Beth, que eu tô um pouco gripada. Não, fica à vontade. Hoje eu falo que essa cicatriz, aonde eu dou meu testemunho, eu falo que essa cicatriz é um L de cabeça para baixo. Eu continuo dizendo que Cristo me libertou. Essa cicatriz significa para mim libertação. Aleluia. Porque uma pessoa aonde estava dentro de uma casa, apanhando de uma pessoa, e ali, né, virou aquele tumulto naquela casa. Meus filhos vendo aquilo. E o que eu vou dizer para você, mulher, onde você está hoje, não deixa essas coisas acontecer. Ora a Deus, permita que Deus faça um milagre dentro da sua casa. Não deixa coisas ruins chegar no teu casamento, né? Verdade. Porque tem casamento que vive assim. Infelizmente tem muitos, né? E que Deus me tirou daquele tumulto, desse problema. Deus não quer ver a gente apanhando, né, de alguém, sendo chacota de alguém. Deus não quer isso. Então coloca-se Deus no meio do casamento. E quando eu saí do hospital, né, como eu estava falando, vim para Petrópolis com a minha irmã, e aí foi acontecendo muita coisa, muita coisa. Aceitei a Cristo, estou vivendo Cristo até hoje, e eu costumo dizer que eu não quero que Deus me deixa me desviar. Eu não quero isso, eu não me permito isso. Glória a Deus. Porque só Deus, Ele pode todas as coisas. Porque muitas das vezes, porque nós somos carne, muitas das vezes nós enxergamos só a circunstância. A gente está vendo o problema ali, não encontra solução, não encontra uma saída no fim do túnel. Só que para Deus isso não importa. Se você tem fé, Ele é o Deus do impossível. Então não fica ligado, não fica preso às circunstâncias. Não fica olhando e falando, meu filho não vai ter jeito, meu marido não tem jeito, minha família está destruída. Não, ela pode até estar. Porque o inimigo trabalha 24 horas para isso. Mas se você, como ela começou com o versículo, Efésios, né? Isso, Efésios 3. Então, por esta causa, pela sua família, por quem você ama, ou por outras pessoas, quando você acolhe uma causa, o Senhor te escuta. Pode não ser hoje, e pode ser hoje, aí é o querer de Deus.
Não tente entender Deus, apenas se entregue, se doe. Busca o Senhor, busca o reino que o mais virá. Então, porque nós somos imediatistas, a gente está com problema, a gente quer que Deus resolva, mas Deus não é nosso empregado, Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e faz o pedido. Deus é Deus, é o Criador de tudo. Dono do mundo, do ouro e da prata e de tudo que nele existe. Então não adianta, as pessoas querem colocar condição para Deus. É verdade. E Deus analisa aquele coração contrito, aquele coração que realmente se entregou. E são vários testemunhos que vêm aqui, várias situações diferentes, mas para Deus nada, exatamente nada é impossível. Nada é impossível. Mas você tem que acreditar. E não se cala diante, né, da multidão, né? A multidão às vezes quer parar a gente, quer limitar, né? Igual eu vejo, hoje eu me olhando lá atrás, né? Eu fico olhando e pensando quantas vezes, né, as coisas queriam me parar. Quantas das vezes, até hoje, Beth, a gente passa, né, por problema que às vezes, vou parar na metade do caminho. Não pode. Vou parar. Tem um céu que Não nos pode. aguarda, a gente não pode perder a salvação. Com certeza, com certeza. Aí imagina eu, né, lá atrás, no hospital, se eu perdesse a minha vida. Né? Poderia ter morrido sem salvação. Justamente. Né? E Deus, Ele não quer isso para nós. Nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a palavra, o Senhor, Ele preparou um céu para nós. Né? Eu creio que esse céu, essa casa já está preparada. Aleluia. E o Senhor, Ele não quer ver os filhos dele perdidos, né? E aí foi acontecendo muita coisa, muita coisa. Meus filhos vieram para cá comigo, aí meus filhos cresceram, aí quiseram voltar porque não acostumou aqui, né? E tem que terminar aqui o que... Sim. Né? E aí eles foram embora de novo. Porque eles moravam em Resende, que Resende é mais quente um pouquinho do que aqui. Aí voltaram. Meu filho mais velho agora, ele tem uma filhinha. Já sou avó, gente, que delícia. Tá longe, mas eu sou avó. Ela tem 4 aninhos. É uma bênção a Isabela, minha netinha. Né? E o Senhor tem feito o que Ele falou, né? Me trouxe para cá. E eu já fui em várias congregações por aqui. Lugares que às vezes, né, a gente não quer estar, né, por medo e dizer assim, quem sou eu para estar ali? O Senhor já me levou em tantos lugares que às vezes eu chego no meio de gente grande, eu fico assim, Senhor, é lá mesmo que o Senhor me quer. E o Senhor já me levou em redores daqui da cidade de Petrópolis, fora de Petrópolis. E Deus cumpriu com o que Ele disse, né? Quando eu tinha 7 anos de idade. Fui para Maceió, fiquei em Maceió um mês fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Fazendo lá missões. E até hoje eu mandei a fotinha, né? O link daqui para eles lá assistirem. Tomara que eles conseguem assistir. Mas qualquer coisa depois fica salvo no Facebook, eles podem. Isso, né? Ver, que bom. No YouTube também. E assim, foi uma bênção. Fiquei um mês, o pastor lá me levou para um monte de lugar. Então, o propósito de Deus na nossa vida não muda, não muda. Você, além de pregar a palavra, você louva também, né? Louvo. Porque hoje você está gripada, está sem voz, mas tem uma voz linda, maravilhosa. A Minadab, eu já vi, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que voz abençoada. O Senhor te usa mesmo, tá? E o Senhor tem fiel, feito. né? O Senhor tem feito milagres, milagres. E não desista do propósito de oração. Se você ora 15 minutos, começa a orar 20 minutos. Se você ora 20 minutos, vai orando mais tempo, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. E aí se vai. É muito bom a gente, né, de madrugada, orar ao Senhor. Como é bom. Como é bom. Vai criando intimidade com Deus, é muito bom. É verdade. E o Senhor te leva além. E quando o Senhor falou para minha mãe, hoje às vezes eu estou em lugares, fala assim, Senhor, como o Senhor é lindo, o Senhor não esquece daquilo que o Senhor fala.
né? E ali o pastor de lá, às vezes ele falava assim para mim, vou te levar até em tal lugar, porque ele é um pastor, né, que toma conta de várias congregações. Aí ele me levava num povoado e meu sonho é fazer missões. Meu sonho é viver almas. Eu gosto muito de pregar a palavra na rua, como eu amo. E ali naquele lugar a gente saía assim, naquela terra de chão, parava assim, e aquele barzinho lá longe, a gente entrava nos bares, falava de Jesus para aquelas pessoas. Tem muita gente que não quer entrar em bar, porque entrar em bar para pregar a palavra é ruim. Não, não é ruim. Você vai chegar lá, entregar um folheto e dizer Jesus te ama e pronto. Não precisa você permanecer naquele local. E assim foi muito lindo, Beth. Almas foi salva, Jesus curou naquele lugar. Aleluia. Um congresso. Eu falo que Deus te coloca em lugares grandes, porque eu nunca imaginei pregar num congresso. Aleluia. Longe. Jesus me levou num lugar para pregar num congresso, numa sede lá naquele lugar. E fora os outros lugares que eu já fui, Macaé, Deus já me levou em um monte de lugares para pregar a palavra. Então, Deus, Ele cumpre com o querer dEle em nossas vidas. Aleluia. Ele é fiel, não perca o rumo. Não saia dos pés do Senhor. Porque eu costumo dizer que o lugar mais alto que eu quero estar é nos pés do Senhor. Aleluia. É lá que eu sou a Aminadab de verdade. É lá que nós somos, aleluia, lá que nós somos de verdade. Porque lá nos pés do Senhor você chora, você se humilha, você clama ao Senhor, você expõe aquilo que você sente, né? E às vezes a gente quer se abrir para o vizinho da esquerda, da direita, mas não, se abre para o Senhor, coloca as tuas intimidades em oração para o Senhor. O seu vizinho não precisa saber do que você está vivendo. Se não for uma pessoa, né, sim, de intimidade com Deus, ele não precisa saber o que você está passando. Aleluia. Quem precisa saber é Jesus Cristo. Ele é o Deus de Ana, é o Deus do cego de Jericó, é o Deus de Paulo, que aqui ele clamava a Deus por essas pessoas. Aleluia. Então não vamos deixar as nossas causas sair dos pés do Senhor. Nós precisamos colocar as nossas causas nos pés do Senhor. E que em nome de Jesus, a sua casa vai ser liberta. Em nome de Jesus, o teu filho vai ser liberto. Aquele teu filho que está nas drogas, né? Quantas mães hoje sofrendo porque os filhos estão na droga, não sabe nem aonde às vezes os filhos estão. Verdade. Né? Criança, de menor. Eu louvo ao Senhor, Beth, que Deus não deixou eu conhecer droga, mas deixou eu conhecer uma outra droga, bebida, que eu bebi muito. Jesus amado, né? E Deus não deixou eu conhecer essas outras pesadas, né? Mas em nome de Jesus, creia que Deus pode, né? Que nessa tarde o Senhor, Ele pode fazer milagre. Eu creio. Aí na sua casa. Eu creio. Irmã, dá vontade de falar de Jesus o dia inteiro. Dá. Essa produção já avisou que já passamos, o programa acaba uma hora, Deus. Já 1:02. E a gente vai ter que encerrar. Eu só tenho que louvar ao Senhor, agradecer a sua presença. Amém, eu agradeço. Creio que muitas pessoas foram edificadas, em nome de Jesus. Nós estamos para 6 municípios na televisão, mas estamos para o Brasil e para o mundo na internet. E a gente não sabe onde vai parar essa palavra. Eu creio que vai confortar muitos corações que pensam em desistir ou que já desistiram. E que Jesus continue te usando. Te usando. Amém. Tá bom? Usando para a vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Eu que agradeço estar aqui nessa tarde. Né? Que o Senhor Jesus continue abençoando você com esse trabalho. Amém. Tudo para a honra e glória dele. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E a gente quer mandar um abraço para ele. Amém. Oh, glória. Nem deu tempo da gente ler as mensagens. Qual o nome do seu esposo? Ricardo. Presbítero Ricardo.
Um grande abraço, a irmã Tânia, tantas irmãs ligadas, não deu tempo, porque a gente se Muito. envolveu tanto falando, o tempo acabou, mas todos sintam-se abraçados, a gente agradece o carinho de todos os irmãos. E eu volto amanhã, se assim o Senhor Deus permitir. Até lá.